noite, queridos. Eu estou com muito temor no meu coração e muita expectativa também para nós fecharmos o nosso assunto. Fecharmos no sentido de temos um tempo, né? Mas não será fechado, porque eu creio que você, assim como eu e assim como o time de adoração dessa casa, vai levar isso para a sua vida. Amém? Nós estamos, então, no nosso Doutrina em Foco. Eu gosto sempre de fazer uma recapitulação, né, daquilo que estamos vendo, fazendo. Temos aqui uma visitante, seja muito bem-vinda. Pelo visto, você é amiga da Luma, né? Seja muito bem-vinda. Então, nós fazemos sempre, aqui na igreja, todo ano nós temos uma série chamada Doutrina em Foco. E essa série, nós fazemos 3 edições, normalmente, por ano. Nós já tivemos uma edição esse ano que foi jejum, né, sobre o cuidado do corpo e jejum. A gente tem ela lá no nosso canal do YouTube, se você quiser conferir, se você quiser dar uma olhadinha. E nós estamos finalizando hoje a nossa 2ª série do ano, que é Adoração na Música. Normalmente, essas séries elas acontecem todas as quintas-feiras, né, do mês. A gente reserva um mês e fazemos essas séries. Na primeira quinta-feira, nós tivemos uma introdução com o nosso pastor, né, e ele veio falando a respeito da visão para a igreja local sobre a adoração por meio da música. Então, ele veio trazendo, ele entre muitas coisas, ele foi uma ministração bem abrangente, uma ministração maravilhosa, está lá no nosso canal também, eu aconselho vocês, quem não esteve aqui, a estar assistindo. Então, ele trouxe uma visão geral do que é adoração, ele tocou em vários pontos que depois nós, né, viemos pontuando e aprofundando um pouquinho mais. É um assunto que, embora a gente não veja sendo muito falado, sendo muito ensinado, é um assunto que, quando você começa a estudar e a mexer sobre ele, adoração na música, você descobre que tem muita coisa para ser ensinada, para ser desfrutada por nós. Nesse tempo, eu fiz um curso, né, e é um curso da Laura Sougueles, onde o nome do curso é Zelo pela Presença, e ela fala a respeito, né, sobre a adoração. Ela ensina muitas coisas práticas, ela fala sobre muitas coisas práticas, e foi uma bênção. Eu quero agradecer ao Marcos e à Bia, que foi quem me deu acesso, né, para poder estar estudando sobre esse curso, Então, nesse tempo, veio fortalecer muitas coisas no meu coração, né, e muitas coisas que eu já tinha vivido na minha antiga igreja lá no Rio de Janeiro. Nós tivemos uma oportunidade maravilhosa de aprender muitas coisas lá. Vira e mexe, a gente fala sobre algumas... Eu era do Verbo da Vida, lá em Pedra de Guaratiba, tá? E muitas vezes a gente fala, né, o Felipe, principalmente, nosso pastor, ele fala muito sobre experiências que nós tivemos através de ministrações de música, né? Então, vocês sabem disso, porque nós éramos muito incentivados e muito bem ensinados. E tudo aquilo que eu estava no meu coração, no coração do nosso pastor, para nós trazermos para a gente aqui, vinha muito daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experimentamos e fomos ensinados lá. E Laura, ela traz também as mesmas coisas, né? E também traz outras coisas além, de acordo com a vivência dela, com a experiência dela como ministra, né, líder de música, de adoração. Ela tem muita bagagem. Então, hoje, diferente das outras quintas, hoje eu vou tocar muito mais profundamente naquilo que eu aprendi com ela. Então, inclusive, eu anotei uma frase inteira dela para poder estar transmitindo aqui para vocês. Mas, enfim, voltando aqui, na primeira quinta-feira, o nosso pastor ele fez essa introdução, né, e ele trouxe a visão pastoral, né, a visão que ele, como pastor, nós, como líderes da igreja, temos para a igreja de Osasco com respeito à adoração por meio da música, né? E uma dessas visões é que a música ela não é um entretenimento, né? O período de música na igreja não é um entretenimento, né?
Na segunda quinta-feira, eu ministrei sobre a gênesis da adoração. Então, nós falamos sobre a origem da adoração, falamos sobre a primeira, né, aliança que Deus fez com o homem, que é a aliança da adoração. Na terceira quinta-feira, Juliana, ela falou sobre a verdadeira adoração manifesta os céus. Então, nós falamos um pouco, ela falou sobre o poder que é liberado através da música, né? Existe um poder que é liberado através da música. Na quinta-feira passada, eu falei um pouco sobre impedimentos à adoração e falei a respeito de nós não sermos espectadores desses períodos de adoração, esses períodos de música, né? De adoração por meio da música. Hoje nós vamos falar sobre ativações por meio da música. Mas antes eu quero começar falando sobre mais um impedimento da adoração. Hoje, enquanto eu estava meditando, estudando, né, os impedimentos de adoração que eu falei foram 3 na quinta-feira passada, né, e veio muito forte o meu coração para nós tocarmos rapidamente nesse ponto aqui, hoje, antes de entrarmos propriamente no nosso assunto. Então, eu quero falar um pouquinho sobre ídolos do coração. Por quê? Porque ídolos do coração, ele é um impedimento à adoração genuína. Amém? Então, assim, nós fomos criados para adorar a Deus. Então, a adoração, ela vem do coração. O coração do homem, ele é a central da adoração. Amém, gente? Portanto, se nós, né, não adorarmos a Deus, nós vamos adorar outros deuses. Nós vamos adorar outras coisas, porque existe uma fome, uma sede de adoração no homem. Porque o homem, ele foi criado para adorar. Amém? Então, nosso coração, ele tem tendência a criar ídolos. E quando eu e você não conhecemos o Senhor, essa tendência que o coração humano, né, ele tem de criar ídolos, vai fazer com que a gente tenda para a adoração a ídolos falsos. Só que eu e você, que já temos o senhorio de Jesus na nossa vida, que já reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não estamos imunes a criar ídolos. Amém, irmãos? Então, nosso coração, ela tem essa tendência. Existe uma disputa pelos afetos do nosso coração. E essa disputa é uma disputa forte demais, é uma disputa muito grande. Se nós olharmos para a Antiga Aliança, para o Antigo Testamento, e eu anotei aqui, rapidamente, eu vou ler com você, Êxodo 20, do 1 ao 6, eu vou ler na NVI, tá? Porque a NVI, ela traz essa palavra ídolo. Então, na NVI, Êxodo 20, do 1 ao 6, a Bíblia vai dizer assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Por que Deus fala isso para eles? Porque eles faziam ídolos para si. Amém? E aí ele fala: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante de nenhum deles, e diante de nenhum deles prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso. Amém? Algumas versões trazem a palavra ciumento. Então, não existe ciúme, a palavra ciúme na língua grega, né? Que é a língua que foi, aqui no caso, hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo em grego. Não existe essa palavra ciúme lá. Então, a palavra mais próxima daquilo que eles queriam traduzir para a gente é ciúme. Então, veio para algumas versões ciúme. Mas zelo, eu prefiro essa palavra. Eu sou Deus zeloso, ou seja, Ele tem interesse em mim e em você. Nós somos exclusivos dEle. E Ele não deseja que o nosso coração seja disputado por ninguém. Amém, irmãos? Então, aqui, existe essa disputa. E aí, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, como eu estava falando para vocês, nós vamos ver que vira e mexe Israel levantava ídolos. E quando nós vamos para o Novo Testamento, não é diferente. Jesus, ele cita
a lei, né? Ele cita a lei lá em Mateus 22, no 37, 38, Jesus fala assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, Jesus, aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, ele vai fazer uma citação da Antiga. Ele vai fazer uma citação daquilo que já era ensinado por Deus, já era apontado por Deus na Antiga Aliança. Amém? Agora, o ídolo do coração é o quê? É tudo aquilo que tem a nossa atenção. O ídolo do coração é o quê, irmãos? É tudo aquilo que nós recorremos no lugar de Deus. Se eu recorro, em primeiro lugar, a qualquer coisa senão Deus, isso é ídolo. Ídolos do coração. O ídolo do coração é tudo aquilo que tem a nossa atenção, que nós recorremos no lugar de Deus, no lugar do senhorio de Cristo, do Senhor. Então, por isso que eu disse para você que eu e você, na nova aliança, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós que já conhecemos Jesus, não estamos livres de criar ídolos. Então, Jesus, por exemplo, fala de um ídolo muito presente na vida dos crentes, que é o dinheiro. Amém? Então, tem o dinheiro, tem o carro, tem a casa, tem o filho, tem a esposa, tem o marido, ídolos. E ídolos do coração são impedimentos à adoração. Mas nós temos como quebrar, através da adoração, a força dos ídolos. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, amém, irmãos? Então, hoje nós vamos falar sobre algumas ativações, né, sobre a música. E a primeira coisa que eu quero, assim, deixar como base, né, para nós essa noite é que a adoração por meio da música, ela é espiritual. Amém. Você pode repetir comigo? A adoração por meio da música é espiritual. A adoração, irmãos, não é algo natural. A adoração, ela é espiritual. Amém? Nós não podemos nunca nos esquecer disso e nós não podemos, porque a adoração por meio da música, ela é feita através de um pedaço de madeira com cordas. Ela é feita através de um pedaço de plástico com teclas. Nós não podemos, por causa disso, achar que a adoração ela é natural. Amém? Porque não é. A adoração, essa é a primeira premissa que eu quero estabelecer com você essa noite. A adoração, ela é espiritual. A adoração por meio da música, ela é espiritual. Amém? Até porque, irmãos, a música, né? Ela não é como uma arte, ela é uma arte, mas a música ela não é como uma arte de um quadro, por exemplo, né, que foi criado por Da Vinci, né? É Da Vinci, né? Da Vinci, isso mesmo. Da Vinci, enfim. Olha como é que eu sou entendida, né, de arte, desse tipo de arte. Então, não. A música, ela tem um autor. E o autor da música não é um ser humano. O autor da música é Deus. Deus criou a música, e Ele criou a música no céu. Coisa linda. Deus criou a música no céu. Amém? Assim como, queridos, os instrumentos também foram criados por Ele. Embora a gente ache, né, que os instrumentos é algo natural, mas o instrumento também foi criado por Deus. Então, eu quero que você abra aí comigo, por favor, em Ezequiel. Amém? Você está sendo edificado essa noite, irmãos? Ezequiel 28. Eu só vou ler aqui o 13. Diz assim, ó: estavas no Éden, jardim de Deus. Ele está falando sobre Lúcifer, né, o anjo de luz. Está falando sobre que se tornou Satanás, diabo, né? Tá certo? Então ele está dizendo aqui, ó: estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os seus engastes. E ornamentos. Essa palavra aqui, engastes, é pandeiro e tamborim.
Então, engastes são instrumentos musicais. Amém? E ele fala, no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Então, pandeiros e tamborins foram preparados no mesmo dia que Lúcifer foi criado. Você está entendendo? Então, a música, diferentemente de uma arte como a arte cinematográfica, a arte de pintura, ela foi criada por Deus, então ela é espiritual. Amém, irmãos? Então, a adoração, ela é espiritual. Ela nem sempre vai ser vista na dimensão natural. Ela nem sempre vai ser visível aos olhos. Nem sempre, mas ela contribui com o reino espiritual, que está o tempo todo em plena atividade. Amém? O reino espiritual está em plena atividade o tempo todo. Então, preste atenção, durante a adoração, existe muita atividade espiritual acontecendo. Amém, irmãos? O que afeta a realidade natural. Então, no período de adoração por meio da música, existe uma frequência espiritual, uma frequência acontecendo no ambiente. E essa frequência, essa atividade, espiritual, ela vai afetar a realidade natural. E é sobre essas atividades que eu quero falar um pouco com você hoje. Por quê? Porque essas atividades espirituais, elas têm o poder de ativar coisas na minha e na sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero falar contigo é que a adoração por meio da música, ela confronta atividades demoníacas. Ela confronta isso. Então, ela ativa um poder que vai de encontro a atividades demoníacas e as pessoas, elas ficam livres. Às vezes, elas ficam livres de demônios. Às vezes, elas ficam livres, irmãos, de uma opressão. Não necessariamente uma possessão, mas uma opressão. Você está me entendendo? Então, onde nós vemos isso? Em 1 Samuel, abra lá comigo, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, nós vamos ler do 17 até o 23. Aqui a gente conhece bem o texto. A partir do 17 diz assim: disse Saul ao seu servo, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar de qualquer maneira. É isso que a Bíblia fala? Olha, traz um homem, busca um homem que saiba que seja desleixado ao tocar. Que não tenha compromisso. Não. A Bíblia fala, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem. Trazei-mo. Por isso, irmãos, que não inventa moda se você não tiver habilidade e dom para estar no ministério de música. Amém? Porque tem outras porções da Escritura que vai chamar Davi de perito. Tem outras porções da Escritura que fala que os músicos, eles precisam ser peritos naquilo que fazem. E aqueles que já são músicos, especialmente nessa casa, tratem de se especializar. Amém? É isso que eu sempre falo para eles. Por quê? Porque buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé o belemita que sabe tocar e é forte e valente. Homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Aí olha só o que a Bíblia vai dizer agora no 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus, vou te explicar isso aí já já, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Irmãos, a gente sabe que na antiga aliança, todo o poder, tudo aquilo que era místico, eles colocavam na conta de Deus.
Então, tudo aquilo que era bom e tudo aquilo que era ruim ia para a conta de Deus. Deus, na antiga aliança, na mente daquelas pessoas, Deus era o autor do bem e Deus também era o autor do mal. Porque você não vai ver no Antigo Testamento o nome diabo. Ele estava lá o tempo inteiro, ele estava lá agindo, ele estava ali atuando, ele estava ali colocando reinos contra reinos, nações contra nações, pessoas contra pessoas, mas ele explicitamente não era visível ali a atuação dele, a existência dele. Então, tudo aquilo de bom e ruim as pessoas atribuíam a Deus. Por isso que aqui nós vemos, sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus, mas não vinha da parte de Deus, esse espírito maligno. Amém, irmãos? Mas o que eu quero que você preste atenção aqui é: então, enquanto Davi dedilhava a harpa, Saul sentia alívio. E ele se achava melhor daquele espírito maligno. O espírito maligno, ele então se retirava dele. Então, nós estamos falando que a adoração por meio da música, ela confronta atividades demoníacas. Amém, irmãos? Então, a adoração por meio da música, ela vai ativar um poder onde pessoas ficarão libertas, ficarão livres de espíritos malignos, e não só de espíritos malignos, a gente vai continuar aqui vendo. Então, a música, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, queridos, que existem religiões, por exemplo, que utilizam de determinados instrumentos, religiões pagãs, que elas utilizam de determinados instrumentos, principalmente instrumentos de percussão. Para quê? Para poder ter entrada no reino espiritual, para ter entrada no mundo espiritual. Se você não esteve aqui no domingo, eu aconselho você a assistir a ministração da Marta, porque ela tocou em muitas coisas que, de uma forma diferente, que nós vamos tratar hoje. O que Marta pregou no domingo foi simplesmente isso, ativações por meio da música. O que a música faz, o que um ambiente de adoração genuína faz. E, então, assim, ela falou que a música, ela cria um portal entre mundos. E isso é a mais pura verdade. A música, ela cria um portal entre o mundo, o reino natural e o reino espiritual. E nós, então, ficamos com esse portal direto, aberto a nosso favor. Então, religiões pagãs sabem do poder da música, então eles utilizam determinados instrumentos para que esse portal seja aberto. Mas eu falei para vocês no início que sem conhecimento de Deus, sem o conhecimento do Cristo, da verdade, o ser humano que possui, o coração, ele vai fazer o quê? Ele vai criar ídolos para si, ele vai adorar ídolos falsos, a deuses falsos, e é isso que acontece com essas pessoas. Amém, irmãos? Então, assim como nós estamos vendo aqui que a música, ela ativa um poder que pode retirar, ela também ativa um poder que pode manifestar, que pode entrar. E é por isso que nós temos muito cuidado com música. Amém, queridos? Então, olha só, uma segunda coisa que eu quero destacar aqui com você. A adoração por meio da música é um instrumento de batalhas espirituais. Amém? Nós vivemos batalhas espirituais, com certeza, o tempo inteiro. Nós estamos em meio a uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Eu falei para vocês que existe uma atividade no reino espiritual o tempo inteiro, irmãos. E existe uma guerra, uma batalha espiritual. Essa guerra, essa batalha, não é como alguns ensinam de nós irmos lá no terreno do inimigo e roubar tudo que ele nos tomou, porque Jesus já fez isso, eu não preciso fazer. Amém? Não tem essa de eu ficar indo para o terreno do inimigo para tirar dele o que ele me roubou. Porque aquilo que ele me roubou, Jesus me devolveu, ponto final. Então, a batalha que existe hoje, a guerra espiritual que existe hoje, é na minha e na sua mente. É uma guerra, uma batalha de posicionamento. É uma tensão, é uma disputa para os afetos do meu e do seu coração. É uma tensão o tempo inteiro. E nós não podemos ser meninos quanto a isso. Amém, irmãos? Então, a adoração por meio da música, ela é um instrumento de batalhas espirituais. E eu vou dizer para você, por exemplo, por que eu estou usando esse termo batalha espiritual? Nem sempre você vai ver nas canções, uma linguagem de guerra. Como, por exemplo, nós vemos nos Salmos. Davi, ele era literalmente um guerreiro. As guerras que Davi travavam eram literais.
O cara matava e tinha risco de morrer. As guerras que eu e você travamos hoje são espirituais. O apóstolo Paulo fala muito bem disso em Efésios. Amém, irmãos? Então, nem sempre as canções elas vão trazer uma linguagem de guerra, né, como nós vemos lá. Mas nós vamos ter canções que vão trazer uma linguagem onde vai fortalecer a nossa fé, vai trazer uma consciência de quem nós somos na nossa mente para que a gente trave essas guerras. Amém? Eu vou explicar isso melhor para você, mas eu quero que ler contigo. Abra aí comigo em Efésios 6, a partir do 10. Aqui nós vemos claramente qual é a nossa guerra, a nossa batalha. Amém? Efésios 6, a partir do 10, a Bíblia vai dizer: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, olha só, ele não diz que não existe uma luta, pelo contrário, ele fala que existe uma luta, mas aí ele vai dizer com quem é essa luta. Amém? Ele fala, a nossa luta, diferentemente da de Davi, não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele não fala, portanto, olha, tome o capacete, tome toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mal, ou melhor dizendo, portanto, tome toda a armadura de Deus e vá para a guerra. Não é isso que ele fala. E vá atrás do cão. E vai lutar com os demônios, e vai lutar com o diabo. Não, ele não fala isso. Ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então, quando nós... Não é o propósito hoje, e eu também não vou entrar nisso, mas quando você estuda cada item dessa armadura, você vai ver, irmãos, que nós trazemos uma alegoria de uma armadura física que os soldados utilizavam, mas que elas têm, nos nossos dias e na aliança que nós estamos firmados, elas têm um conceito espiritual, um conceito de uma postura que nós devemos ter. Amém, irmãos? Então, olha só, as canções, elas podem trazer, e existem canções que trazem linguagens que vão confrontar diretamente algumas questões em que pessoas estão presas. Amém? Questões em que pessoas elas estão travando essa batalha na mente delas. Um exemplo de uma canção que vai trazer isso, que vai trazer esse confronto, que vai atacar diretamente na mente das pessoas, são canções que falam sobre paternidade. São canções que falam sobre a revelação de Deus como Pai. Amém? Então, essas canções, o que elas fazem? Elas vão... ao encontro mesmo, elas vão confrontar aquela concepção de orfandade que as pessoas têm. Então, muitas pessoas elas entram na igreja com aquele conceito de orfandade, por causa de N motivos, por conta de situações que elas viveram, por conta de não ter tido, o pai ter morrido cedo, ou o pai ter ido embora, ou o pai ter sido um miserável. Você está entendendo? Ter sido um abusador. E aí, aquilo vai remeter a pessoa o quê? Deus é assim. A pessoa compara o Deus celeste com o Deus terreno. Então, essas canções com esse tema de paternidade, com a revelação de Deus como Pai, elas vão combater atividades das trevas que atacam diretamente a mente das pessoas no que diz respeito à orfandade, no que diz respeito à solidão. Amém, irmãos? Então, no momento da adoração por meio da música, muita coisa é ativado. Existem muitas ativações. Então, são ativados poder em que as pessoas elas podem ficar livres disso. Livres dessa
pressão, livre dessas amarras. Amém? Então, batalhas, elas estão acontecendo na mente das pessoas. Prisões, elas estão sendo quebradas à medida que a música ungida, genuína, adoração por meio da música de uma forma ungida, genuína, ela está sendo ministrada. Existem setas, dardos, irmãos, que estão ali, sendo lançados o tempo inteiro para manter as pessoas escravas, para manter as pessoas presas. Amém? E isso é uma guerra espiritual, literalmente. Isso é uma batalha espiritual, literalmente. Como eu falei para vocês, aquela disputa pelo coração. Ela está acontecendo ali o tempo todo. Então, por exemplo, eu falei para vocês sobre Salmos, né? O Salmo 91 mesmo, a Bíblia vai dizer que não vou ter medo, né? Não vou me aterrorizar com o terror noturno, com a seta que voa de dia, nem com a mortandade que assola ao meio-dia. Efésios 6, o apóstolo Paulo fala sobre os dardos inflamados do maligno, na sequência do texto que a gente leu. Então, existem literalmente dardos que estão sendo lançados, setas que estão sendo lançadas na mente das pessoas, e isso tudo é invisível. Isso tudo nós não estamos vendo, irmãos, mas está acontecendo o tempo inteiro. E a música, ela tem o poder de ativar coisas, poderes, unção para despedaçar, para romper com isso. Para que as pessoas elas fiquem livres, libertas. Você entende o que é que nós estamos falando, do que nós estamos falando essas quintas-feiras, essas 5 quintas-feiras aqui? Você entende qual é a proposta do nosso pastor, de nós como líderes, para vocês, igreja, para a gente poder se abrir para isso e abrir esse portal e as pessoas elas serem livres, libertas, curadas. Vocês entendem isso? Amém? Então, a adoração por meio da música, ela é uma frente de guerra também. O exemplo clássico disso é o rei Josafá. Então, nós olhamos e vemos que a palavra, a adoração, nós vemos na palavra a adoração, ela indo em frente de batalha. Ela sendo usada como um instrumento de guerra. E ali, nós vemos, não só ali com Josafá, mas nós vemos, irmãos, em muitos momentos da história do povo de Israel, a música presente. A música presente em momentos decisivos da vida deles, momentos que iriam definir vida e morte, momentos que iriam definir conquistas de território. Traz isso para a sua vida hoje. Existem momentos, irmãos, que parece que você vai morrer. Quem já sofreu ataques satânicos que parecia que você não ia passar daquela noite? E você começa a adorar, você começa a se levantar em adoração. Por quê? Porque há ativações por meio da adoração. Existem ativações poderosas, irmãos, para, em momentos decisivos, nós colocarmos a adoração por meio da música em frente de batalha, para poder batalhar mesmo essas guerras que vêm contra nós, que eu disse para você que é na mente, e sim, é na mente, mas muitas vezes o diabo, ele vem também, e muitas vezes nós podemos enfrentar pressões físicas até. Quantas vezes eu já ouvi testemunho, comigo nunca aconteceu, mas eu já ouvi testemunhos de pessoas que acordaram no meio da noite como se estivessem sendo sufocadas, enforcadas. Marta passou por essa experiência. E ela começou a gritar e a adorar, e aquilo saiu. Aquela influência foi embora. E assim como ela, eu já ouvi testemunho de várias outras pessoas. Amém, irmãos? Então, nós vemos na palavra adoração indo à frente da batalha, momentos decisivos, momentos de conquista de território. Deixa eu te dizer, conquistar território não é fácil. Mas quando você está às vésperas de conquistar algo na sua vida, o inferno se levanta ferozmente contra você. E muitas vezes começa confusão dentro de casa, começa disse-me-disse, começa encrenca, começa no trabalho, começa na igreja, começa em um monte de lugar. E se eu e você somos meninos e não reconhecemos isso, nós perdemos. Você gastou
foi tempo, você gastou energia, e quando você está às vésperas de conquistar um território, o diabo se levanta, e porque muitas vezes somos meninos, irmãos, nós não entendemos, nós não reconhecemos as atividades do ambiente, o reino espiritual, nós viemos para a igreja e ficamos assim na hora do louvor. Isso me irrita tanto, irmãos, desculpa ser sincera com você, me irrita tanto. Eu tenho vontade de bater em pessoas assim. Tenho, não precisa nem cortar não, porque essa é real, é vontade, eu tenho vontade de bater mesmo. Dar uma surra. Você está me entendendo? Então, nós vemos isso. E por quê? Por que eu tenho vontade de bater? Por que eu tenho vontade de dar uma surra? De chacoalhar? Cara, acorda! Criatura, acorda! Você está me entendendo? Então, por quê? Por conta de tudo que engloba a adoração, irmãos. Por meio da música. Nós vemos, então, Josafá recebe uma linda notícia. Tá vindo uma galera aí para acabar com a tua raça. Eles são muito mais... Estou falando na minha linguagem contemporânea, tá bom? Tá vindo uma galera aí para acabar com a tua raça, dizimar você e todo mundo. Eles são muito mais numerosos do que você. Entendeu? A galera que está vindo aí são fortes, uma galera fortificada. Tá me entendendo? E é isso aí que eu tenho para te dizer. Ele ficou o quê? Ele ficou muito tranquilo. Claro que não, ele ficou desesperado, irmãos. Mas ele foi recorrer ao único que podia resolver a parada. Você está me entendendo? Ele foi recorrer ao único que podia resolver a parada. Não tinha mais ninguém que pudesse resolver. E ele, na força dele, também não podia. Você está entendendo? E aí ele vai a Deus, e aí ele tem o quê? Ele tem aquela motivação, ele é impelido a colocar os cantores, a colocar como se fosse o ministério de música à frente da batalha. E a gente sabe o final da história, irmãos. Você está me entendendo? Então, a adoração é cantar de volta para Deus as realidades de quem Ele é. Olha, nem coloca essa frase como minha, porque não é, tá? É a frase da Laura, que eu falei para vocês lá no início. A adoração é cantar de volta para Deus as realidades de quem Ele é, o que Ele já fez, o que Ele disse que fará, quem nós somos, as verdades de quem é a igreja, a nossa identidade. Isso é adoração. É cantarmos tudo isso. É cantarmos de volta para Deus as realidades de quem Ele é, o que Ele já fez, o que Ele disse que fará, quem nós somos, as verdades de quem é a igreja e a nossa identidade. Amém, queridos? Perdão. Então, todo tipo de verdade, ela deve ser cantada. Ela deve ser declarada na adoração. Adorar é concordar com as verdades da palavra de Deus, contidas na palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, nós ativamos o reino espiritual. Nós ativamos o poder que consiste na palavra. Há poder na palavra. E quando eu declaro a palavra, quando eu falo a palavra, eu ativo todo o poder que existe nessa palavra. A meu favor. Então, não tem como, por exemplo, eu declarar, as verdades da palavra sem confrontar a mentira. E aí, irmãos, a verdadeira adoração, ela vai o quê? Ela vai combater diretamente as mentiras de Satanás. Então, voltando a falar sobre as canções, como eu estava falando para vocês, como que eu vou cantar? E a Laura, ela deu esse exemplo, eu trouxe para nós esse exemplo, que eu gostei muito disso. Ela é uma cantora que ela tem uma vertente, então ela canta muito sobre paternidade. Então, se você for ver a história dela, ela é órfã. Ela perdeu os pais dela muito cedo. Então, ela sofreu demais. Então, ela canta muito sobre paternidade. Por quê? Porque era aquilo que ela precisou combater na mente dela. Então, como que nós vamos cantar que nós somos filhos amados, em quem Deus tem prazer em nós, se no nosso coração ainda nós guardamos a mentira que não sou filho amado coisa nenhuma. Que dirá, Deus tem prazer em mim. Você está me entendendo? Como que nós vamos cantar essas verdades? Mas aí eu não estou dizendo para você aqui que nós não devemos cantar. Aí é que está a beleza da adoração.
Amém? Eu não estou dizendo que, se você percebe que no seu coração existe essa mentira sobre Deus, que seja sobre paternidade ou qualquer outra coisa, sobre sua identidade, sobre o seu potencial, sobre quem você é em Deus. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo aqui com isso que como que eu vou cantar se eu creio no contrário? Como que eu vou cantar se eu sofro na minha mente com o contrário? Eu não estou dizendo que nós não devemos cantar, amém? O que eu estou dizendo é que quando nós declaramos essas verdades, quando nós cantamos, né, essas verdades, nós destronamos as mentiras. E é por isso que nós devemos cantar. Aí eu te pergunto, eu te fiz a pergunta, como que eu vou cantar isso se no meu coração você vai cantar em fé? É assim que você vai cantar. Como que eu vou cantar? Em fé, irmãos. Eu vou cantar em fé. Eu vou cantar confrontando, contra-atacando os pensamentos que estão vindo na minha mente. Porque eu não vivo por aquilo que eu sinto. Eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu vivo pela fé. Amém? Então, quando eu declaro verdades, eu enfraqueço as mentiras do diabo. Quando eu declaro as verdades, quando eu canto as verdades, eu enfraqueço, eu destrono as mentiras do diabo. Amém? E essa é a beleza da adoração. Esse poder que existe em ativar o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre a minha mente. A adoração ativa um poder que regula a minha mente. Vou repetir, pode anotar, porque essa é minha mesmo. Amém? A adoração, por meio da música, ela ativa um poder que regula a minha mente. Amém, irmãos? Deixe com que a sua mente seja regulada pela adoração. Regule a sua mente, regule todo o seu ser no momento em que você estiver cantando, no momento em que você estiver adorando ao Senhor. Amém? Eu tenho ouvido muito uma mulher maravilhosa, aprendido muito com ela, que já ouvi o testemunho dela inúmeras vezes. O mesmo vídeo, eu ouço inúmeras vezes, porque eu amo ouvir o testemunho dela. E no testemunho dela, ela fala que ela foi num culto para poder tirar a melhor amiga dela da igreja. E quando ela chegou lá, ela falou que a adoração parecia que era uma pessoa falando com ela. Enquanto o ministério de música, né, o time de adoração cantava, ela falou que ela ficou envolvida naquilo e que ela ficou fascinada. Por quê? Porque as canções falavam diretamente com ela e parecia que era alguém, era uma substância que tocava ela. Amém, irmãos? A Marta falou muito no domingo a respeito, por exemplo, do contrário. Do porquê que nós temos que tomar cuidado com o portal que a gente abre. Porque o fato é, quando você está exposto à música, você abre um portal. E você pode abrir o portal certo e você pode abrir o portal errado. Há anos atrás, eu conversei com uma mulher. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso é muito sério. Ela falou comigo, eu não soube de alguém, eu não ouvi alguém contando o que ela contou em algum lugar, não. Ela falou comigo, pessoalmente. Nessa época, essa mulher, ela era professora do Rema, casada, com filhos. Ela começou a trabalhar fora por uma necessidade. O fato dela começar a trabalhar fora afastou ela um pouco das programações da igreja, mas no local de trabalho dela tocava sempre as mesmas músicas da mesma cantora. E a cantora era uma cantora lésbica. E ela me falou, eu comecei a ter desejo por mulheres. Você sabe o que é isso? Ativações que a música traz. A música desperta eu e você. E aí ela vai, se você ouvir a música errada, ela vai te despertar para coisas erradas. A mulher era lésbica, fazia canções para a namorada dela. Ela, uma mulher casada, professora do Rema, começou a ter desejo por mulheres. Amém, queridos?
Você está vendo como é sério o que eu estou falando aqui para vocês? E muitas pessoas acham que isso é brincadeira, bobeirinha. Entende? Então, ambientes, para a gente ir fechando, ambientes carregam frequência. Amém, irmãos? E existem frequências espirituais no ambiente de adoração. Então, tanto frequências favoráveis quanto frequências desfavoráveis. Tem a ver com a concepção, essas frequências, irmãos, tanto favoráveis quanto desfavoráveis, vai ter muito a ver com a concepção que eu e você temos de Deus. Cada um aqui tem uma concepção diferente de Deus. Isso vai formar em você uma crença. E isso vai trazer para um ambiente frequências. Então, o ministério de música, o time de adoração, por exemplo, o que eles são? Eles são guardiões da frequência certa. Nós somos guardiões da frequência certa. A frequência que tem poder de ativar a unção de Deus para quebrar jugo na vida das pessoas. Por isso que aqui você vai ver que nós temos cuidado com o repertório, nós temos cuidado com a letra que nós cantamos. Enquanto a frequência com a verdade da palavra ela está sendo cantada, nós estamos, então, o quê? Atacando as frequências de mentira. Que as pessoas estão sofrendo nas suas mentes. Então, adoração é frequências de poder de Deus. A adoração é frequências de quê? De proclamação. Então, tudo isso causam ativações. Então, nós vamos ver, voltando aqui para as canções. Então, nós vamos ver, por exemplo, que cada canção ela vai carregar uma mensagem. Então, nós vamos ter mensagens de consolo em determinadas canções. Essas mensagens de consolo, ela vai atacar o quê? A frequência da desesperança. A frequência da solidão. Você está comigo? A canção de celebração, ela vai, ativar o poder de Deus para quê, irmãos? Para poder quebrar a frequência da tristeza. A frequência do cansaço. Amém, irmãos? A canção de cura, ela vai ativar um poder para quê? Para quebrar a frequência de enfermidade, de jugo de enfermidade. Aquelas canções que cantam as realidades de quem nós somos, ela vai ativar um poder para quebrar a frequência da falta de identidade, do vitimismo. Do coitadinho de mim, eu sou o vermezinho de Jacó. Aí você canta, não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou a realidade daquilo que Jesus fez. Eu tenho autoridade. Ele é o meu campeão. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Amém, irmãos? E canções, por exemplo, cristocêntricas, elas vão ativar um poder que vai contra o humanismo dentro da igreja. Contra o egocentrismo dentro da igreja. Tudo é para mim. Eu sou sabe? Esse negócio de o homem é a coroa da criação é verdade. Mas sabe que algumas pessoas descambaram para o outro lado? Como se tudo fosse dissesse respeito ao homem. Não, irmãos, diz respeito a Deus e a Jesus. Amém. Amém? Então, a música, ela ativa dons espirituais. Então, no ambiente de adoração pela música, dons, eles são ativados e eles são liberados. Dons, eles são compartilhados. Dons de cura, por exemplo, eles são liberados, eles são ativados no ambiente de adoração, trazendo cura, fortalecimento. As ativações através da adoração por meio da música, ela vai trazer cura, ela vai trazer fortalecimento, ela vai trazer alegria, ela vai trazer esperança. Ela vai fortalecer a nossa fé. Por quê? Porque adorar por meio da música é falar as verdades da palavra. Amém, irmãos? Então, a música, ela tem esse poder. Então, a música, ela vai comunicar com a alma humana, com as emoções, ela vai comunicar também com o corpo. Amém, queridos? Então, música é espiritual. A adoração por meio da música é espiritual. Amém, queridos? Tanto que, assim, a gente
ver, falando sobre o contrário. Esse exemplo mesmo que eu dei para você, dessa minha amiga, que falou, que começou a ter desejo por mulheres. Se você começa a ouvir músicas, né, sofrência, Deus que me livre disso. Cada um tem um gosto, amém, irmãos? Que gosto estranho, mas tudo bem. Gosto de ficar, sabe, ali, como é que se fala? Massageando a tristeza, a desgraça, a sofrência. Não é para mim, mas tem gente que gosta. Não é verdade? Que não seja você. Amém, irmãos? Pelo amor de Deus. Então, música que vai falar sobre término, sobre o amor. Aí tu tá lá, solteiro, aos 50 anos de idade. Você está entendendo? Aí, música que vai falar sobre término de relacionamento. E você tomou um bico, um toco. Entendeu? Música abre portais. Portais para depressão, mas também música abre portais para alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Música abre portais para que espírito maligno se apodere de pessoas, mas música também abre portais para que as pessoas fiquem livres, libertas. Ativações, irmãos, ativações. Amém? Música, adoração não é entretenimento, e a gente tem confundido muito isso. Música é entretenimento, adoração não. Então, não confunda as coisas. Quando nós estivermos aqui, e o time de adoração pode vir, inclusive, já podem vir. Quando nós estivermos aqui adorando ao Senhor, isso não é entretenimento. Isso é adoração. Adoração genuína, que tem o poder, a capacidade de ativar todas essas coisas que eu disse para você. Então, a adoração genuína, ela transforma, ela toca no ser trino que é o homem. Amém, irmãos? E ativa o coração humano para a verdadeira busca a Deus. Vou repetir. A adoração genuína transforma. Ela toca o ser trino que é o homem e ativa o coração humano para a verdadeira busca a Deus. Essa também é minha. Amém? Aleluia. Vamos adorar?